passadas, a gente comentou com vocês, discutiu, vocês estudaram, nós fizemos provas de assuntos relacionados a essa transparência aqui, que eu sempre faço questão de mostrar. O que a gente está vendo aqui? De novo, aquilo que a gente falou desde a primeira aula, em que existe a célula, existe aqui uma hierarquia molecular, nós temos no nível 1 todos os compostos que são, na verdade, as unidades monoméricas, que vão constituir as moléculas do nível 2, que são macromoléculas, que, por sua vez, vão constituir os complexos, são o nível 3, que, por sua vez, vão constituir a célula e as suas organelas, que vão estar agora no nível 4. Hoje, nós vamos discutir também que essas células fazem parte de tecidos, esses tecidos formam órgãos, e esses órgãos vão formar organismos. O que acontece? Eu coloquei essas 3 flechas aqui para mostrar o quê? Nós já estudamos um pouco agora, nessa época do semestre, nós já estudamos um pouco dos nucleotídeos, nós já conhecemos os aminoácidos, nós já conhecemos os lipídios, os açúcares e outras biomoléculas que fazem parte, então, das macromoléculas. Nós aprendemos que, por exemplo, proteínas, elas também têm cofatores, e esses cofatores podem ser moléculas orgânicas ou moléculas inorgânicas, né? As coenzimas, os íons, que se ligam aqui a essa proteína para que ela consiga exercer a função. Nós aprendemos que, por exemplo, esses lipídios, eles não fazem parte dessas macromoléculas como DNA, proteína e celulose, porém, são essenciais na formação da membrana plasmática, na bicamada lipídica, né? Então, estudamos um pouco a respeito das propriedades desses lipídios. Então, hoje nós vamos nos concentrar no nível 4, que é a respeito das células e suas organelas. Nós vamos fazer isso nessa aula e na aula que vem, porque eu fiz uma inversão de conteúdos por acreditar que seja mais didático a gente primeiro estudar as células e as organelas, para depois a gente falar um pouco mais sobre compartimentalização. Tá? E sobre as técnicas que a gente utiliza para estudar essas organelas e essas células. Bom, então hoje nós vamos tratar desses assuntos. Os reinos filogenéticos, os procariotos e os eucariotos, as células, os tecidos e os órgãos. Automaticamente vamos falar dos organismos que existem, né, no nosso sistema. Aqui nós estamos vendo uma transparência em que aparece aqui a energia radiante do Sol. Nós estamos vendo aqui plantas. Essas plantas, elas fazem fotossíntese. A fotossíntese, na verdade, ocorre, então, a partir de CO2 e água, você gera, então, compostos que depois são aproveitados por outros organismos, tanto pelas plantas como para outros organismos. Esses compostos geralmente são compostos orgânicos, ricos em carbono, né? Esses organismos agora, que são os animais em geral, consomem esses carboidratos e quebram esses carboidratos de novo a CO2, água, e com produção de energia química na forma de ATP. Essa energia vai, então, ser adequada para que se possa fazer todo o processo, de novo, do aproveitamento de carboidratos de outros nutrientes, vindo das plantas ou de outros animais, ou do sistema, de forma que você depois gera de novo CO2, água e ATP, que vão, de novo, agora gerar aquilo que é mais importante, a gente não está falando aqui, que é o oxigênio, né? Esses seres são seres aeróbicos e precisam desse oxigênio para gerar CO2, água e ATP, para quebrar esses carboidratos. Então, o processo, na verdade, é uma oxidação total dos carboidratos ou de outros nutrientes, quer seja proteínas, quer sejam lipídios, a CO2, água e ATP. Isso faz com que exista uma perda de calor para o ambiente, né? Nós vimos que a tendência é que a gente desorganize as coisas e a gente gere muito calor. Bom, tudo isso, na verdade, ocorre num equilíbrio,
E, obviamente, aqui a gente falou de plantas e animais superiores, mas existem também diversos micro-organismos que ocorrem nesse sistema. Aqui, por exemplo, vocês têm uma noção de pequenos organismos, os micro-organismos, daí o nome, né? Que tem mais ou menos aqui, ó, nessa escala 10 micrômetros, e muitos deles são muito menores. As bactérias, algumas leveduras, outros micro-organismos. Então, esses organismos, eles são classificados de acordo com a forma com que eles obtêm energia e carbono, né? Então, por exemplo, aqui nós vemos uma classificação inicial em seres fototróficos e em seres quemotróficos. Então, vocês veem que existem os autotróficos e os heterotróficos, né? Uma subclassificação. Os autotróficos, eles, na verdade, conseguem o carbono a partir do CO2. Exemplos, as cianobactérias e as plantas. Por outro lado, os heterotróficos, eles conseguem o carbono através de compostos orgânicos. Exemplos seriam as bactérias púrpuras e as bactérias verdes, né? Bom, e os quemotróficos? Os quemotróficos, eles, como o próprio nome já diz, eles não conseguem energia a partir da luz, e sim de compostos químicos. Que compostos químicos são esses? São nutrientes, né, que provêm da nossa dieta, e ainda proteínas e outras estruturas, outras biomoléculas que provêm da renovação celular. O tempo inteiro nós estamos renovando nossas células. Essas células, elas contêm, então, elas são formadas, como a gente vai ver, de biomoléculas variadas, que são as que vocês estudaram, e ocorre a renovação celular, portanto, esses compostos passam a ser também degradados e, obviamente, podem ser utilizados tanto para processos biosintéticos como para a produção de energia na forma de ATP, certo? Esses quemotróficos, eles também são subdivididos. Então, vocês estão vendo aqui que eles são chamados heterotróficos, porque, obviamente, eles também conseguem o carbono a partir de compostos orgânicos, e aí acontece duas diferenças, né? Os litotróficos, eles conseguem energia a partir de compostos inorgânicos, e os organotróficos, mesmo sendo heterotróficos, né, os dois, eles conseguem energia a partir de compostos orgânicos. Vamos dar alguns exemplos. Nesse caso aqui, ó, existe a bactéria, as bactérias de enxofre e as bactérias de hidrogênio. Vocês estão vendo que essas bactérias, por exemplo, esse é um exemplo, ó, em que essas bactérias usam sulfatos, e esses sulfatos são reduzidos a ácido sulfídrico com produção de energia. Então, ocorre aqui um processo em que ocorre transferência, alguém se oxida, alguém se reduz, são reações de oxirredução com geração de energia, tá? Aqui nós estamos falando dos organotróficos. Os organotróficos, como exemplos, a maioria dos procariotos, portanto, a maioria das bactérias, né? E vários outros eucariotos que não são fototróficos. Exemplos aqui eu queria dar, por exemplo, a E. coli, desse ramo aqui cor-de-rosa. A E. coli, ela é classificada como sendo um quemotrófico, que é organo, certo? Organo, e é heterotrófico. Então, ela estaria nessa categoria aqui. A cianobactéria, por exemplo, ela é um fototrófico, litotrófico e autotrófico, porque ela não precisa de mais nada para conseguir a própria energia, né? Ela não depende de outros seres para conseguir aquilo que ela precisa para sobreviver. Tá bom? Então, essa é uma classificação em geral. A cianobactéria pega energia, então, tanto da luz quanto de compostos inorgânicos? Ela utiliza aqui também um sistema parecido, não é bem esse daqui, mas ela usa um sistema que ela vai ter transferência de elétrons e vai gerar energia. Ela começa da energia da luz. Esses organismos, então, eles estão todos divididos em 3 domínios, né, que são os reinos, ou também chamados de reinos filogenéticos. Que domínios são esses? Aqui a gente está mostrando um ancestral comum, né, os primeiros organismos que apareceram. Temos aqui em cinza o domínio Archaea e o domínio Eubactéria. E, finalmente, o domínio Eucária. Esse daqui das arcobactérias, ele compreende, por exemplo, eles estão evolutivamente
eles apareceram anteriormente e depois derivaram outros seres que entraram para o domínio Eucária. Então, por exemplo, esse domínio aqui da arqueobactéria, ele tem sido mais estudado mais recentemente, ao contrário, por exemplo, das eubactérias. A maioria das eubactérias, a maioria das bactérias que a gente conhece são eubactérias, elas vivem, portanto, em solos, em superfícies de água, em organismos em decomposição, são encontradas todas essas bactérias, né? Das eubactérias. Então, por exemplo, Escherichia coli, a maioria das que a gente conhece estão nesse ramo aqui. Mas existem hoje em dia, isso tem sido mais estudado, bactérias de ambientes que eles chamam de ambientes, sob o ponto de vista de vida, mais, digamos assim, mais difícil, em condições mais extremas. Por exemplo, em meios ácidos, em profundezas das águas, onde você não tem quase que luz nenhuma e a temperatura é muito baixa, em fontes de águas quentes, que ao contrário, você tem temperaturas muito altas, então você tem que ter um aparato proteico que resista a tudo isso e faça com que essas bactérias sobrevivam, né? Isso tem sido muito utilizado, muito estudado atualmente, porque existe um grande interesse nessas proteínas produzidas por essas bactérias aqui, né? E no metabolismo delas, obviamente. Depois, então, com a evolução, foram aparecendo seres como os protistas, que são unicelulares, e depois vários seres multicelulares, como, por exemplo, acontece com os animais, com as plantas, com alguns fungos, que existem fungos unicelulares e multicelulares também, né? Que é o domínio eubactéria, aqui. Então, isso se refere, então, aos domínios e reinos filogenéticos. Então, domínio árquea, domínio eubactéria e domínio eucária. Plantas e animais estão aqui no domínio eucária, tá? Bom, eu falei em organismos dentro desses domínios, dentro dessas classes todas que a gente comentou, eu falei que existem organismos unicelulares e multicelulares. Então, organismos unicelulares, como aqui está dizendo, eles são compostos de células individualizadas, né? Eles, na verdade, são as células individualizadas de vida livre e indiferenciadas. Por exemplo, bactérias, árqueas, muitos fungos. Em número e espécie, eles compreendem a maioria dos micro-organismos, né? Organismos facultativos, eles ficam entre os unicelulares e os multicelulares. Os facultativos, eles vivem como indivíduos unicelulares a maior parte do tempo, né, de vida deles, mas em resposta a algumas condições ambientais, eles integram colônias com diferenciação celular. Então, aqui eu coloquei um exemplozinho de um organismo chamado Dictyostelium discordium, que é um eucarioto primitivo, e essa foto mostra claramente, ó, ele era unicelular e vai acontecendo que, em função da condição que você expõe, existem várias pessoas, inclusive aqui no nosso departamento de bioquímica, que estudam Dictyostelium discordium, em que ele vai se organizando em colônias até se transformar e chegar em alguma coisa muito diferente, que já são, então, ele passa de uma condição unicelular para multicelular. Facultativo por quê? Então, depende da condição ao qual ele é exposto, né? Então, ora ele pode ficar como unicelular, ora ele pode ser multicelular, certo? E os multicelulares, cada indivíduo vai ser constituído, ao contrário dos unicelulares, de muitas células, né? Em sua maioria, eles são diferenciados irreversivelmente. Então, diferenciou, não volta a ser aquilo que era antes, tá? Todos os organismos superiores que a gente conhece, alguns organismos multicelulares, por exemplo, como o homem, pode ter mais do que esse número impronunciável de células, certo? Então, nós estamos aqui nessa categoria, somos organismos quemotróficos multicelulares. Aqui é só para mostrar para vocês também, para comentar que, como eu já falei na transparência anterior, em número de espécies, os organismos unicelulares, eles compreendem a maioria dos seres vivos. E aqui eu só quis colocar, para reafirmar o que eu mostrei aqui atrás, né? Está colocado aqui. Olha, todas as bactérias, árqueas e muitos fungos caem nessa categoria. Então, se você for olhar aqui, ó, você vai ver que nesses três domínios, que são os mesmos que eu já apresentei, as arqueobactérias,
os eucariotos e eubactérias, a gente vai ter, a grande parte deles são unicelulares, né? Em número de espécies, obviamente. Aqui é só para mostrar para vocês como que ocorreu a evolução ao longo dos anos e como os organismos unicelulares e multicelulares apareceram. Então, nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, aqui seria hoje, né? E aqui 4.500 milhões de anos atrás, né? Aqui está sendo representado como negativo. Na verdade, as duas dizem a mesma coisa, só quis apresentar as duas para vocês poderem depois estudar com tranquilidade. Então, vocês estão vendo que aqui foi onde ocorreu a formação do nosso planeta, né? Pois a formação dos oceanos e dos continentes há 4 milhões de anos. Nesse ponto aqui, por volta de 3 milhões e 500, o que aconteceu é que apareceram as cianobactérias e organismos produtoras de oxigênio, obviamente fotossintéticas, e as bactérias que eu comentei lá que utilizam sulfatos, que também eram fotossintéticas. 3.500 anos, vocês podem ir vendo aqui, ó. Então aqui, ó, já está sendo constituído nessa transparência como sendo vida, né? Aí 3 milhões de anos, com 2.500 apareceram as primeiras bactérias aeróbicas, né? Porque justamente aconteceu nessa época, como vocês podem ver aqui também, na mesma época, aconteceu a criação de uma atmosfera rica em oxigênio. Então, obviamente, os organismos começaram a utilizar esse oxigênio e a fazer o processo oxidativo de degradação para a geração de metabólitos, que são essenciais no metabolismo e na construção de das biomoléculas, como também na produção de ATP para a realização de trabalho, né? A energia química. Então, vocês estão vendo que aí apareceram os eucariotos, né? Como eu mostrei lá naquela transparência, essa daqui detalha um pouco mais do que essa, os protistas, que foram os primeiros eucariotos, unicelulares. Depois apareceram as algas vermelhas e verdes, né? Aqui começou a aparecer por volta de 1 milhão de anos atrás as mitocôndrias, né? Isso já foi detectado nessa ocasião. E aqui vocês estão vendo, olha, se a gente olhar na mesma época, a gente vai ter então vida multicelular mais complexa. E aqui em detalhes a gente vai vendo ó, os animais, as plantas que crescem na Terra. Aqui a gente está vendo os dinossauros, aqui os mamíferos, as flores, até chegar nos homens, né, os seres humanos modernos que a gente conhece hoje em dia, né, os que somos nós. Então aqui, nesse período final, houve uma diversificação dos eucariotos multicelulares que correspondem, se a gente for olhar aqui, às plantas, fungos e animais. Bom, então a gente está falando eucariotos e procariotos. Então vamos ver a diferença, vocês já devem ter aprendido no colégio, mas vamos rever um pouquinho as diferenças entre células procarióticas e células eucarióticas. Aqui a gente está vendo uma célula procariótica. Essas células procarióticas, como vocês estão vendo, não têm um núcleo definido por sistema de membranas. Então, vocês estão vendo aqui, olha, o material genético disperso, porém aglomerado, mas não delimitado por um sistema de membranas. Não contém organelas intracelulares definidas por membranas, de fato, olha, vocês estão vendo aqui, que claramente não existem organelas. As únicas organelas que são identificáveis seriam, então, os ribossomos. De fato, aqui, esses pontinhos representam, na verdade, são os ribossomos, né? Os ribossomos são muito menores do que os ribossomos de eucariotos, mas eles servem, obviamente, para a mesma função. E a função é o quê? Aquilo que vocês discutiram com a Nádia, que é você, no final, chegar à síntese de proteína a partir da mensagem vinda pelo RNA. Então, aquilo que vocês estudaram sobre fluxo de informação genética, né? O que mais aqui? As únicas organelas, então, são os ribossomos. A membrana plasmática fosfolipídica e a parede celular, elas existem, então elas não aparecem aqui, né? E elas, obviamente, utilizam proteínas glicadas. Aqui vocês estão vendo que existem também flagelos, né, que eles vão ajudar com que a célula possa se locomover. Existe também o que a gente chama de envelope celular, que está mostrado aqui pequenininho. E aqui a gente está vendo principalmente o nucleóide, que vai conter, então, uma
uma molécula de DNA que é longa, circular, e ela é simples, e é isso que é um ser procariótico. Se a gente for olhar com mais detalhe, aqui nós estamos vendo uma Escherichia coli, essa fotografia é bem melhor, a gente vai ver o quê? Que a gente já estudou algumas biomoléculas que aparecem aqui. Aqui é um zoom dessa partezinha aqui, ó, dessa célula, e aqui nós estamos vendo o detalhe, aqui está o flagelo, esse pedacinho aqui, e aqui todo o resto. O que vocês estão vendo aqui? Nós estamos vendo, por exemplo, a presença de lipopolissacarídeo. Então, aqui nós estamos vendo a combinação de lipídios com carboidratos, numa única molécula. Esses lipopolissacarídeos são essenciais para a manutenção desse tipo de estrutura aqui. Nós estamos vendo fosfolipídios, que vocês já estudaram, né? Estamos falando aqui também de lipoproteínas, que são esses verdinhos aqui que aparecem. As lipoproteínas, portanto, são proteínas que ligam moléculas lipídicas. Então, elas são modificadas por lipídios. E, finalmente, os peptídeo-glicanos, que a gente já estudou também, que são moléculas que contêm pedaços peptídicos, cadeias peptídicas, ligadas a carboidratos, né? Na aula de carboidratos a gente falou sobre isso. E, obviamente, aqui a gente está vendo o ribossomo em alguns pontos maiores aqui, né? Estamos vendo essas todas amarelinhas representam diferentes proteínas, então tem digamos assim, um mar de proteínas. RNA mensageiro, RNA transportador, porque, obviamente, a partir do DNA que está lá no ribossomo, nós vamos ter que fazer toda a parte de síntese proteica, portanto, nós vamos fazer replicação, transcrição e tradução, né? E, obviamente, em verde, nós temos o material genético, que é o DNA.